Então a gente vai tratar de um tema bem light, um tema bem gostoso. E, acima de tudo, não é, essa casa se abre de novo para a gente tratar do assunto que nos é tão caro, que nos é tão importante, um assunto que tem trazido à tona muitas discussões do ponto de vista da mudança da família, desse sistema nuclear, da monoparentalidade. São temas tão vastos, não é, que aqui a gente vai tratar hoje só de alguns pequenos aspectos que talvez nos sejam novos. Não? Mas não dá para a gente falar tudo sobre a adoção hoje. Aspectos procedimentais, por exemplo, a gente não vai poder falar, talvez numa outra oportunidade, mas se surgir pergunta, a gente vai tratar do assunto. Não é? E esse tema sempre volta à tona aqui na nossa OAB, né? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional São Paulo, friso sempre, é uma coisa muito importante, que nos honra muito, é a única seccional brasileira que tem uma comissão específica para tratar de assunto de adoção. Em nenhum outro estado nós temos isso. Então, sintam-se privilegiados, nos sentimos todos nós privilegiados, não é? Porque lá no passado, há 4 anos atrás, o Dr. Durso, por iniciativa do Dr. Eli Alves, que é um conselheiro pai adotivo, criou a comissão de adoção. Dr. Marcos da Costa, pessoa muito sensível, continua com esse empenho, dando muita força, não é? Dando essa estabilidade que a gente precisa para tratar desses assuntos, não só aqui na nossa casa seccional, mas em todo o estado de São Paulo. Tá bom? Então, eu vou deixar um pouquinho a palavra aqui ao Dr. Lino, que certamente tem também aí as boas-vindas para dar em nome do Dr. Marcos, é isso? Aliás, é um grande prazer tê-los aqui presentes na nossa casa, para aberto com um tema tão cativante. Então, nós vamos iniciar os trabalhos. Após os trabalhos da exposição do doutor, se inicia as perguntas, ok? Fica à vontade. Se me permitem, vou falar de pé. Posso? Posso? Tá bom, obrigado. Gente, inovações da garantia do direito à convivência familiar, adoção. Toda criança deve ser filho. Esse é um direito que todos temos que defender. Essa criança precisa, ela deve, ela tem necessidade de ser filho. E é esse o motivo pelo qual, na Constituição Federal, no artigo 227, tem dois termos que existem ali, que dá toda a tônica daquilo que vai ser tratado em matéria de infância, de juventude, de convivência familiar. Veja, é o único lugar na Constituição Federal do Brasil aonde na tela do meu computador, se eu der um Ctrl F, para que serve o Ctrl F? Para eu fazer uma busca naquela página, né? Dou Ctrl F e escrevo um termo. Se eu der um Ctrl F na Constituição e escrever absoluta prioridade, o único lugar onde vai aparecer esse termo, absoluta prioridade, é quando a Constituição e o Constituinte trata de convivência familiar de criança e de adolescente. Não existe nada em nenhum outro lugar da Constituição tratado tão sobejamente, tão propriamente e de maneira tão importante quanto a convivência familiar e comunitária de criança e de adolescente. Então, vejam, a própria legislação traz à tona, né, aquilo que vai ser a orientação de todo o resto da legislação em matéria de infância. E veja, toda criança tem que ser filho, tem que retornar filho e tem que renascer filho. São 3 verbos de suma importância quando eu trato de convivência familiar.
Ser filho o que é? Nascer, crescer, viver até um certo tempo dentro daquela família onde a criança nasceu, dentro da família biológica, dentro do núcleo de onde ela saiu. Isso é convivência familiar, isso é direito à convivência familiar. A criança tem direito de estar aonde ela nasceu. O segundo é retornar filho. Por vezes acontece que essa criança não pôde, não tem condições de continuar no núcleo aonde ela nasceu, de onde ela saiu. E aí então vem a intervenção do Estado, do poder estatal, para chegar a essa criança, a esse núcleo familiar, retirar de lá de dentro a criança e colocá-la a salvo em um outro lugar, em uma outra instituição que não é a familiar. E isso se chama acolhimento institucional. Existe uma situação de perigo, existe uma situação de necessidade, existe uma situação de negligência, de perigo moral, de perigo à vida, de perigo físico, de perigo emocional, psicológico. Então, por intervenção do Estado, atua-se naquela família, retira-se a criança e se coloca a salvo em um outro lugar. E esse lugar, geralmente, é uma instituição de acolhimento. Instituição de acolhimento que antigamente se chamava de uma outra maneira. Como é que a gente chamava antigamente a instituição de acolhimento? Abrigo. Mais recentemente, abrigo. Antes de abrigo, a gente chamava de orfanato. Antes do orfanato, a gente chamava de educandário. Antes do educandário, a gente chamava de reformatório. Então foi reformatório, educandário, abrigo, agora instituição de acolhimento. É a mesma coisa, não mudou nada. A gente só muda a terminologia jurídica, mas a situação das crianças ali dentro pouco mudou. Mas veja, então essa criança tem o direito de retornar, e tudo deve ser feito para que a criança retorne até a sua família de origem. Tudo. A intervenção do Estado, todas as linhas de política pública têm que ser endereçadas à família para que essa criança retorne à família de origem dela. Quando eu digo tudo, é o poder estatal nas suas 3 esferas, nos seus 3 níveis, poder municipal, poder estadual e poder federal, com ações de política pública em torno da família para minorar, para sarar essa família socialmente doente, para que a criança possa, então, retornar à família dela. É a reintegração familiar, reinserimento familiar. Mas, por vezes, isso também não dá certo, porque a família chegou a um tal ponto de degradação, de divisão, de doença social, que essa criança não pode mais voltar para aquela família. Mas essa criança tem o direito à convivência familiar ainda, ela não pode ficar indefinidamente dentro de uma instituição de acolhimento, não pode ficar indefinidamente dentro do abrigo, ser abrigada, institucionalizada até os 18 anos. É necessário que esse mesmo Estado que a colocou a salvo uma vez, resolva a situação dela. E como é que vai resolver a situação dela? De uma única maneira, colocando de novo essa criança em uma outra família. É o renascimento, a ressurreição, é o estar de novo, sendo filho, sendo tratado, sendo criado, sendo amado como filho. E isso se dá através de um instituto jurídico, o Instituto Jurídico da Adoção. Mas esse Instituto Jurídico da Adoção, ele tem que se basear, ele tem que ter lastro legal. E o lastro legal da matéria de adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
E o Estatuto da Criança e Adolescente foi recentemente reformado, recentemente modificado, através de uma lei muito famosa. Como é o nome dessa lei? A gente aqui dá nome de lei para tudo, né? Menino Bernardo, Maria da Penha, Lei Zico, Lei Pelé, né? E essa lei, como que ela é chamada? Vocês ouviram falar muito na mídia isso. Lei Nacional de Adoção. Lei de adoção. Você ficou com vergonha de falar, você sabia. Lei Nacional de Adoção. Mas eu não gosto, e nós não gostamos de chamar de Lei Nacional de Adoção, porque não existe uma lei nacional de adoção. Não existe uma lei, um microsistema jurídico específico para tratar de adoção. Não existe. Então, Lei Nacional de Adoção é a Lei 12.010 de 2009. Mas não chamem de Lei de Adoção. Ela é uma lei que veio modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente, também tratando sobre adoção, também tratando do Instituto da Adoção. Mas não só. Ela modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente muitas e muitas vezes. 250 vezes ela modificou o Estatuto da Criança. E tem somente 8 artigos essa lei. Não vamos tratar sobre todos eles, mas a gente só vai passar rapidamente, como, por exemplo, o artigo 3º dessa lei 12.010 substitui um termo que, na verdade, não precisava, porque já em 2002 o Código Civil já tinha modificado o termo de pátrio poder para poder familiar. E nós, advogados mais antigos, não mais velhos, mais antigos, né, com mais tempo de profissão, a gente fazia a adoção pelo Código Civil. Hoje, nós, advogados, não abrimos mais o Código Civil para fazer a adoção. Não há mais essa necessidade. Porque tudo que era de adoção de criança e adolescente no Código Civil foi revogado. Portanto, quem tem o Código Civil antigo e vai abrir para fazer adoção, não utilizem. Lá foi tudo revogado. Está tudo no Estatuto da Criança e Adolescente. Lá você só vai usar para fazer adoção de adulto. Aí sim. Mas ainda ele remete ao Estatuto da Criança e Adolescente naquilo que couber. Tá bom? Bom, tanto não é uma lei de adoção que no primeiro artigo dessa lei, ele diz o seguinte, olha, essa lei aqui está aperfeiçoando a garantia do direito à convivência familiar. Não está tratando só de adoção, está tratando de garantir a convivência familiar. E o que é o direito à convivência familiar? Vejam que nem estou entrando na matéria de adoção ainda, estou tratando bem lá em cima, né, na base ainda. O artigo 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criada, educada no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. Excepcionalmente em família substituta. Ou seja, é uma exceção. A adoção não é regra. Tirar uma criança de uma família e colocar em outra não é regra. É uma exceção. A regra é mantê-la na família de origem. A regra é, em segundo lugar, reinserimento familiar, retornar filho. Essa é a regra. Só que essa criança, quando ela estiver fora da família de origem dela, em instituição de acolhimento, acolhida, abrigada, obrigatoriamente ela vai ter que ter a sua situação reavaliada a cada 6 meses. É o que a gente chama hoje de audiência concentrada. Por disposição do CNJ, todas as varas da infância e juventude do Brasil todo têm por obrigatoriedade, a cada 6 meses, rever a situação da criança institucionalizada. Funciona? Não. Infelizmente, não funciona na prática. Muito pouco funciona na prática. Ou porque não tem juiz, ou porque não tem promotor, ou porque não tem o técnico, ou porque não tem a condução,
ou porque tem a perua Kombi, mas não tem gasolina, mas não tem motorista, tem motorista, mas hoje ele não veio, e o juiz é um juiz substituto, e ele só está aqui durante 3, 4 meses, ele não fica 6 meses, e a instituição de acolhimento, às vezes, também relapsa, não cobra do juiz, não cobra do promotor, e isso vai se delongando, e a criança vai crescendo, e vai perdendo a chance de ser adotada. Então, quem mais sofre lá no fundo, né, na ponta da linha, é a criança. Mas lá, olha, terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. E lá é que se vai decidir a reintegração familiar ou a colocação em família substituta. Porque a primeira coisa que tem que acontecer quando uma criança é retirada de uma família e colocada a salvo em uma instituição de acolhimento, é um documento que a gente chama de PIA, que é um planejamento, é uma programação, é um plano individual de atendimento. Então, esse plano, esse planejamento, ele é feito em conjunto com a família, com o Ministério Público, com o juiz, com os técnicos da Vara da Infância e da Juventude e com os técnicos da casa onde a criança vai ficar. Em conjunto, todas essas partes interessadas vão sentar para avaliar a situação da criança. Esse plano deveria ter, em tese, a duração de 2 anos somente. Então, nesses 2 anos, o que é que nós todos, poder público, família, instituição de acolhimento, o que é que nós todos vamos fazer para que essa criança possa retornar à sua família de origem? Qual é o papel de cada um de nós nesse ambiente, nesse cenário? É um PIA, um planejamento individual de atendimento. Isso é chancelado pelo Poder Judiciário, que tem condições, ou teria condições, de obrigar cada um desses atores a agir na conformidade daquilo com que se comprometeu, naquele papel. Isso é reavaliado a cada 6 meses, em audiência concentrada. Existem muitas varas da infância e juventude que fazem isso. Cobram realmente do poder público. Por que aquela criança está institucionalizada? Ah, porque passou uma enchente no córrego e derrubou a casa, a criança não tem mais onde morar. Então a criança foi retirada de lá, foi colocada numa instituição de acolhimento. O que é que nós todos vamos fazer? Bom, Poder Público, Judiciário, Ministério Público e Família vão então procurar meios de reconstruir a casa ou de fazer com que essa família se mude de lá para ter os seus filhos de volta. Isso é um exemplo. Ou então, o pai está doente, não tem condições de prover o sustento da família. A mãe está doente, não tem condições de prover o sustento da família. Por quanto tempo? O que é que o Poder Público e o Judiciário vão fazer em torno dessa família, para que essa situação seja resolvida e a criança retorne? E, como eu disse, tem situações que às vezes não é possível retornar. Aí, então, vai caber a colocação em família substituta, porque essa criança tem o direito de viver em família. Não pode viver o tempo todo numa instituição de acolhimento, porque senão ela acaba sendo órfã de pai vivo. Órfãos de pais vivos. Porque é muito simples. E durante muitos séculos foi fácil fazer isso no Brasil. Eu não tinha condições de criar meu filho, colocava ele num internato, num educandário. Quando chegava aos 14, 15, 16 anos, 18 anos, eu ia lá, buscava o meu filho, porque ele era uma força de trabalho dentro da minha família. Ou ele era mais uma enxada, ou ele era mais uma mão. Não é? Então, o poder público cuidava, criava para mim, e depois eu ia lá e pegava meu filho de volta. Isso não existe mais, ou não poderia mais existir. Agora, toda vez que essa criança fica dentro de uma instituição de acolhimento, que a gente vê aí nas matérias da Globo, da Record, da Gazeta, da Bandeirantes, crianças esperando há 3, 4, 5, 10 anos, crescem dentro da instituição de acolhimento, isso é inércia, é incompetência.
é antiprofissionalismo, se quiserem levar ao extremo, de uma vara da infância e da juventude, de um promotor, de um juiz, de um defensor público, de uma psicóloga, de um assistente social, que por inércia, por incompetência, não é capaz de mover a máquina do judiciário para resolver a situação de uma criança. Porque é simples deixar a criança lá. É muito simples. Aquela criança que está lá na instituição de acolhimento não é como na antiga FEBEM, hoje a Fundação Casa. A criança em instituição de acolhimento, não é? Eu canso e repito isso toda vez que eu vou falar sobre isso. É uma criança que não queima colchão, não faz estilete, não faz refém, não sobe no telhado e nem coloca lá SOS, precisamos de justiça. É uma criança que não aparece na mídia. Se a criança em situação de acolhimento institucional, né, por abandono, subisse no telhado, com um estilete desse tamanho, pegasse o coordenador ou a psicóloga e começasse a chuchar lá, talvez aí a gente começasse a fazer alguma coisa. Mas essa criança não faz isso. Não faz isso. Não é como os infratores que brigam pelo seu direito e que colocam fogo na unidade. Criança de instituição de acolhimento abandonada ali não vai colocar fogo. Ela simplesmente está lá. Por quê? Porque ali ela come, ali ela bebe, ali ela estuda, ali ela tem abrigo, ali ela tem cama, ali ela tem escola, tem médico, tem dentista, tem lazer, tem tudo. Não precisa de mais nada, só falta uma coisinha só para ela. Só falta uma coisa para ela. O que é que está faltando para ela? Amor, família. Família. Para mal de abandono, não existe remédio. Para mal de abandono, existe um remédio só nessa vida. Para mal de abandono, só existe família. Por melhor que seja a instituição de acolhimento, nunca é igual uma família, porque falta, como a colega falou, amor. Colo, carinho. Não só a mamadeira. É o ingrediente principal da mamadeira. Que é o doce, que é o açúcar, que só o coração pode dar. Então, não existe pior situação do que aquela de uma criança estar ali, institucionalizada, e não ter ninguém por ela. Uma sociedade que cruza os braços e um poder estatal que cruza os braços diante de uma situação que a mim não me fere. Eu pago os meus impostos, inclusive para que ela fique lá. E quem são essas crianças institucionalizadas? Olha lá. Existem dois levantamentos, um de 2010 e um de 2012, feitos pelo mesmo governo. Só que em 2010 havia quase 37 mil. Em 2012 detectaram 33.300 crianças institucionalizadas. E por que elas estavam lá? Na verdade, nós não trabalhamos com esses números, trabalhamos com números muito superiores a isso. Entre 55 e 60 mil são as crianças institucionalizadas, porque, com certeza absoluta, esse levantamento não foi feito em todas as unidades de acolhimento institucional do Brasil. Não foi. Conheço muitas que não receberam sequer a visita de um recenseador. Então, portanto, existem aí números muito superiores a isso. Agora, a gente pode acreditar, sim, naqueles percentuais. A negligência, os dependentes químicos de alcoólicos, o abandono pelos pais, a trajetória de rua, a carência de recursos materiais, que é a pobreza extrema. Tudo isso faz com que aumente o número de crianças que não podem retornar à família e que, portanto, precisam da intervenção do Estado para que possam retornar filhos dentro de uma outra família para a gente garantir a convivência familiar. Bom, e aí então, se essas crianças todas aqui precisam de pais, e vejam, lá eu não coloquei,
Mas os órfãos, na acepção jurídica do termo, aquele que não tem pai e não tem mãe, é menos de 1%, viu, gente? Então não chame mais de orfanato, porque orfanato não tem nada a ver com essa realidade aqui. Essas crianças todas precisam, então, de encontrar uma nova família. E quem é que vai encontrar uma nova família para essas crianças? Somos nós. Sociedade e Estado. Porque sociedade e Estado são responsáveis, não é? Na medida correta, são responsáveis pelo abandono infantil. Se eu for procurar culpado, eu começo a dizer, mas quem é o culpado dessa criança estar abandonada? É a família? É o Estado? É a sociedade? Então, toda vez que eu vou encontrar um culpado e que eu tiver que apontar um dedo, não é muito ruim. Porque se eu disser para você, você é culpado de alguma coisa, isso fere profundamente. E se eu culpabilizo a família, ela vai se sentir de tal modo diminuída, de tal modo achatada, de tal modo degradada, que ela não vai ter nem forças para ter o seu filho de volta. Eu preciso dar a mão a essa família, e essa mão eu dou como? Através daquilo que eu já disse, de políticas públicas voltadas à família. E quem é que faz a política pública voltada à família? É o nosso legislador. Ele imagina, ele idealiza, ele coloca no papel o anseio de uma população através de uma lei, de linhas de políticas públicas. Só que ele faz, o Poder Legislativo faz essa política pública. Mas quem executa a política pública é um outro poder. Lembre-se da tripartição de poderes. Quem vai executar essa política pública é o Poder Executivo. Né? É o nosso governador, é o nosso prefeito, é o nosso presidente da República. Então, toda vez que eu quero, e o judiciário pode, o judiciário deve, ele manda que essa política pública feita seja executada em prol daquela família. Deu para entender essa passagem toda? E a sociedade, onde é que entra nisso? A sociedade entra na medida da cobrança dessas três esferas. Então, se existe uma situação de abandono infantil, se existem políticas públicas, se existe quem possa executar, se existe quem manda executar, por que a coisa não funciona? Porque, por vezes, falta a cobrança da própria população. Essa população que, como a gente fala, macaco senta em cima do próprio rabo para falar do rabo dos outros. Então, a sociedade se torna inerte, não cobra, e o poder público não age, e a família fica do mesmo jeito, e a criança fica abandonada. Está vendo como é um círculo vicioso? Portanto, se eu for apontar o culpado desse abandono infantil, eu nunca vou encontrar um culpado. Quem é o culpado? É a mãe? É o pai? Por que essa mãe abandonou o seu filho? Por que ela não teve condições de criar o seu filho? Por que o pai está sem emprego? Por que a família caiu na drogadição? Por que a família está em estado de miserabilidade? A culpa é dela? De quem é a culpa? Talvez acho que mais que achar um culpado, a gente deve ter os olhos voltados para a situação da criança, porque a única vítima nessa situação toda é ela. É a criança que está sofrendo. Enquanto todo mundo discute quem é o culpado, a criança está lá. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente discutindo. Então, na medida da nossa competência, na medida da nossa responsabilidade, todos nós somos corresponsáveis pelo abandono infantil. E esse abandono infantil que não aflige só o Brasil. O abandono infantil é a 4ª emergência mundial.
ao lado da fome, da doença e da guerra. São mais de 170 milhões de crianças que vivem longe de suas famílias atualmente. Agora, para eu conseguir fazer com que essa criança possa ter o seu direito à convivência familiar garantida, eu preciso de uma instituição, de um instituto, que é aquele do adotar. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um procedimento legal que transfere todos esses direitos e deveres daquele pai que gerou aquela criança para uma outra família. Uma outra família que vai ter aquela criança, adolescente, também o adulto, mas a gente não vai falar sobre isso, né? Todos os direitos e deveres de um filho, como se nascido dele fosse. Isso é a adoção. A adoção de criança e adolescente, como eu falei, rege-se pelo ECA e deve priorizar a necessidade daquela criança e os seus interesses. Necessidade. Uma criança tem necessidade, por exemplo, uma necessidade física, uma doença qualquer, tá? E eu preciso fazer com que essa criança sobreviva. Dentro da família biológica não existe condições para tal. O que é que eu vou fazer? Ou eu dou condições a essa família para ter o seu filho de volta, criá-lo e educá-lo e sará-lo, ou então eu simplesmente descarto, uma palavra forte, mas eu destituo do poder familiar aquela família biológica e coloco essa criança em uma família adotiva. É a real necessidade. O sujeito de direito na relação de adoção não é o adulto. Quem é que tem direito à convivência familiar? Quem é que tem direito de crescer, viver e ser educado em família? É o adulto? Não, é a criança. Então, senhores advogados, lembrem-se de uma coisa. Toda vez que a porta do seu escritório abrir e chegar um adulto ou dois adultos dizendo: doutor, eu quero adotar porque eu tenho direito de ter um filho, em princípio, você pode até acreditar e fazê-lo acreditar que sim. Sim. Mas você, eu, o promotor, o técnico, o juiz, o advogado, o defensor público, não somos nada mais, nada menos do que instrumentos na mão desse arcabouço legislativo e na mão de um ser superior, de um criador, para poder fazer a felicidade de uma criança. Nós somos instrumentos. Nós somos advogados, nós somos aqueles que manobramos o processo e utilizamos a lei em favor da criança que precisa de uma família. Portanto, em tese, em princípio, o nosso cliente é o adulto. Afinal, é ele que está me pagando. E nem vou trabalhar de graça. Mas, para ele. Mas, na verdade, o meu cliente primeiro e mais profundo não é ele. Porque, na verdade, não é ele quem tem o direito de ter uma família. Quem tem o direito de ter uma família é uma criança. E é para ela que eu trabalho. E é para ela que eu sou instrumento na mão da legislação e sou instrumento na mão de um criador para poder fazer a felicidade e colocar uma criança em família. Não é? Então, ele pode até achar, eu sou o seu cliente. Não, mas na verdade o meu cliente, né, é a criança. É para ele que eu trabalho. É para dar uma família, para dar amor, carinho, dedicação, criação. E é uma medida excepcional, como eu falei, e é irrevogável. Assim como no nascimento biológico não dá para devolver a criança, na adoção também não se devolve criança. Não dá para devolver a criança. E depois a gente vai dizer isso. Por que que não dá para devolver a criança? Agora, esse pretendente à adoção, quando ele chega no teu escritório,
a primeira coisa que ele vai dizer é que ele tem direito de adotar, então você vai aceitar, mas depois, aos poucos, você vai conversando com ele, né? Essa pessoa diz, doutor, o que eu vou fazer para adotar? Bom, a primeira coisa, você começou pelo caminho correto. Já veio aqui para pegar as orientações. Então, traga-me todos os documentos, e eu vou abrir o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vou ver lá o rol de documentos necessários para que esse casal possa ser, através de um pedido meu, inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. Tá? Um Cadastro Nacional de Adoção. Eu vou juntar toda essa documentação, vou fazer uma petiçãozinha muito simples, vou até a Vara da Infância e Juventude e vou pedir a habilitação deste casal à adoção. Então, o Poder Judiciário vai emanar uma sentença dizendo, ok, João e Maria estão habilitados à adoção. Vão ser feitas entrevistas psicossociais, né? Vai haver o parecer do Ministério Público, vai haver o parecer de técnicos, de promotor, da Ciência Social e do psicólogo. O juiz, então, vai dizer, você está ou não apto a adotar. Estando apto a adotar, esse casal vai para uma lista, a famosa lista de espera. Uma lista de espera que existe quase 30 mil pretendentes à adoção. E a mesma lista de espera onde estão as crianças já destituídas do poder familiar. Crianças que já não têm mais condições de voltar para a família de origem, vão para esse Cadastro Nacional de Adoção. E lá existem mais de 5 mil crianças esperando por uma família. Agora, por que esses números não batem? Por que não zera-se o número de crianças e adolescentes? Porque ali, naquele meio, existem adolescentes, criança com vivência de rua, crianças com 7, 8, 9, 10 anos, grupos de irmãos, crianças negras, crianças que têm problemas físicos ou mentais, ou emocionais, ou psicológicos. Então, vai ficando ali e só vai crescendo. Os 29 mil não adotam os 5 mil, porque os 5 mil não preenchem o perfil dos 29 mil. Esses 29 mil têm um perfil muito afunilado. Aí, esse cliente vai perguntar para você, doutor, quanto tempo eu vou ficar na fila de espera? E você vai dizer, exatamente o tempo proporcional às tuas exigências. O que é que você quer? Eu tenho direito, ele vai falar assim, eu tenho direito de adotar uma criança recém-nascida, tem que ser menina porque dá menos trabalho, que não é verdade, que eu tenho uma filha em casa, dá mais trabalho que o menino. Vocês, mulheres, dão mais trabalho. Eu quero uma menina, não quero irmãos, tem que ser branca, não pode ter problemas físicos nem problemas mentais. E olha, eu quero até aí, no máximo, aí, 3, 4 meses de idade só. Aí você vai dizer, doutor, senta e chora. Porque isso não existe. Para começar, não existe destituição do poder familiar em 3, 4 meses. Já começa por aí, né? E todo mundo quer. Então, mais de 90% quer criança desse jeito. Aquilo que a gente rotula de criança, bebê Johnsons. Né? Um bebezinho Johnsons. É isso que todo mundo quer. Mas essa criança não existe. Aí, antigamente, você recebia, habilitava o casal, ia na vara, tirava 50 fotocópias desse processo de habilitação, saía com todos eles embaixo do braço, pegava um avião para Santa Catarina e, distribuía em todas as comarcas de Santa Catarina. Por que Santa Catarina, hein? Ninguém ia para a Bahia. Hoje isso não existe mais, existe um Cadastro Nacional de Adoção. O meu casal cadastrado aqui na Vara Central, em Santo Amaro, em Pinheiros, na Lapa, Xiririca da Serra, seja lá onde for, ele é cadastrado em todo o Brasil. E qualquer juiz em qualquer lugar do Brasil que tenha um computador ligado à internet, tem a senha do CNJ, ele entra lá, ele vai ver que existe um casal. Portanto, se existe uma criança lá no interior do Ceará e o casal aqui, o juiz de lá vai entrar em contato com a comarca daqui e vai saber se o casal quer ou não adotar aquela criança no interior do Ceará.
É fácil de fazer isso? Não é fácil. Porque muitas vezes o casal daqui não tem condições de ir até o Ceará para adotar lá. E nenhum de lá tem condições de vir adotar aqui. Portanto, o cadastro é mais ou menos regionalizado, mas o nome dele é nacional. Tá? E a preferência é sempre essa, olha, 0 a 5 anos, existem mais de 93% dos pretendentes à adoção. Tá? E aqui, nós temos aqui em 2013, nós não temos, isso aqui são processos julgados no estado de São Paulo. Processos de adoção julgados no estado de São Paulo. Então, vocês vejam que existe ali um total, adoções nacionais e adoções internacionais. O que são as adoções internacionais? São aquelas adoções de casais habilitados também no seu país de origem, que por uma convenção internacional, pela ratificação de uma convenção internacional em matéria de adoção, estão também habilitados a adotar no Brasil. O que é muito mais difícil do que a adoção nacional, porque essa adoção internacional, ela é acompanhada muito mais de perto pela autoridade judiciária daquele país, quando a criança estiver lá, do que a criança adotada no Brasil. A criança adotada no Brasil, uma vez transitada em julgado a sentença, acabou. Ninguém vai ter mais contato com essa criança, porque ela é filho para todos os efeitos. A criança adotada fora do país, mesmo que transitada em julgado a sentença, e ela estando lá regularmente, ela vai ser acompanhada, no mínimo, por 2 anos, pelo Poder Judiciário daquele país, que vai informar o CNJ sobre as condições, né, sociais, emocionais, psicológicas, físicas daquela criança ali. Relatórios semestrais, no mínimo 4, são enviados por aquela autoridade judiciária para o Brasil. Antigamente a coisa era feita muito, né, assim. Hoje não. Existem normativas internacionais para tal. E olha, em São Paulo nunca passou de 3% essas adoções. E são aquelas crianças que o brasileiro não quer, de jeito nenhum. Crianças grandes, negras, com problemas físicos, mentais, e que o estrangeiro é muito melhor preparado do que o nosso casal nacional. Tá? Bom, como eu falei, o vínculo constitui só por sentença judicial, não existe mais adoção em cartório, não existe mais adoção em maternidade, não existe mais pegar para criar, não existe mais apadrinhamento por 10, 15 anos e depois vamos ao juiz. Não. Tudo isso é feito por sentença judicial, devido ao processo legal. E uma coisa interessante, uma das inovações é essa aqui. Qualquer criança que tenha um problema, uma doença crônica, problema físico ou mental, tem prioridade ao quadrado. Prioridade mais que absoluta na tramitação do processo. Então, se vocês tiverem um caso de adoção de criança com problema sério de saúde, lembrem-se desse artigo 47. Também uma outra inovação, agora de 2014, é essa aqui. Os pais que estão encarcerados, cumprindo prisão, cumprindo medida de reclusão ou de detenção, têm direito de ter os seus filhos consigo periodicamente, e é a entidade, é a instituição de acolhimento que tem que levar essas crianças na cadeia para que vejam os pais. Está causando uma celeuma muito grande. E nós, da Comissão de Adoção, estamos levantando o tema, junto com a Comissão da Criança e do Adolescente, aqui, e junto com a Comissão de Políticas Carcerárias, e junto com a Comissão de Direito de Família, para saber de quem é esse direito. Parece que está sendo mais do pai e da mãe do que da própria criança. Quem é que, em sã consciência, vai pegar uma criança, colocar dentro de um carro e levar essa criança para que os pais na cadeia visitem? Então, falando aqui de São Paulo, vejam essas prisões que nós temos aí pelo Brasil afora. Pegar uma criança do abrigo e levar lá
para que, através da grade, vejam o seu pai e a sua mãe. Que diabo de convivência familiar é essa? Que garantia que eu estou dando a essa criança? Olha a situação de perigo e de degradação que existe nas nossas prisões hoje. Então é uma inovação, passou, infelizmente passou, a gente não percebeu, meia culpa, nossa culpa, né? Não percebemos que isso passou. Agora, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará na destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra o próprio filho ou filha. O cara pode ser o maior estuprador do mundo, mas se ele não cometeu nenhum ato grave, ou esse ato contra o próprio filho ou filha, ele não vai ser destituído do poder familiar. Por quê? A gente quer crer que o nosso sistema penitenciário carcerário, não é, vai fazer com que aquela pessoa saia melhor de lá de dentro. Né? Ou seja, a pena não é um castigo. Ele está lá dentro para ser burilado, reformado e depois voltar à sociedade para conviver naturalmente como qualquer pessoa normal. Não é isso que a gente prevê? Ele pode ter cometido o maior crime do mundo, pode ser um assassino, um traficante, um assassino em série. Ele não vai ser destituído do poder familiar se ele não cometeu crime contra o filho dele. Agora, quem me garante que esse cara, vivendo lá 10, 15, 20, sei lá, 7, 8, 5 anos, quando sair da cadeia, vai querer assumir o poder familiar do seu filho? E enquanto isso, esse mesmo filho ou filha estará numa instituição de acolhimento, cumprindo a mesma pena dele. Vai estar preso também. Você vai ficar preso 10 anos, tá? Então o teu filho vai ficar na instituição de acolhimento 10 anos. Você não vai ser destituído do poder familiar. E eu não vou garantir o direito à convivência familiar do teu filho. Ele vai ficar lá esperando você, tá? Tá. A criança cresce 10 anos longe da mãe, longe do pai. Quando esse pai e essa mãe saem da cadeia, vai querer assumir o seu filho? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, eu não tenho bola de cristal. E o tempo da criança não é 10 anos. O tempo da criança não é 5 anos. O tempo da criança é aqui e agora. Hoje é o tempo da criança. Eu tenho que ver o que é melhor para aquela criança hoje. No máximo, daqui a 1 ano. O que é que eu vou fazer com essa criança agora, sem pai, sem mãe? Ela tem o direito de ser condenada à mesma pena do pai e da mãe, que vai ficar lá naquela cadeia, durante 3, 4, 5, 10 anos? Por que eu vou manter essa criança aqui 3, 4, 5, 10 anos, sem convivência familiar, e não vou dar a ela o direito de nascer novamente em uma outra família? É uma situação difícil. Coloquem-se na cabeça do juiz, o que é que vocês iriam fazer numa situação dessa? Iria destituir o pai e a mãe à revelia da lei, mesmo que a lei fala que não pode? Se o cara é um assassino em série, que a gente sabe que nunca ele vai voltar a conviver naturalmente na sociedade, é um estuprador em série, o que eu vou fazer? Vou esperar esse cara se regenerar dentro da cadeia para voltar e assumir a sua paternidade responsável? Portanto, é uma inovação da lei que a gente acabou deixando passar. E vejam, essa mesma pessoa ainda, eu vou ter que citar pessoalmente esse cara, porque a lei me obriga de fazê-lo. Não posso citar por edital. Eu tenho que entrar no sistema informatizado, né, penitenciário, e saber aonde esse cara está preso. Em que unidade da federação o cara está preso, para poder citá-lo pessoalmente.
E se eles estiverem em outra comarca ou em outro estado, vou ter que citar por precatória. Quanto tempo demora uma precatória para ser cumprida de um estado para o outro? E se esse cara estiver preso na Bolívia, na Colômbia, eu tiver que citá-lo por carta rogatória, como é que eu vou fazer? O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. Aí, se o cara encontrar ele, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado o defensor. Veja, gente, se eu olhar pelo lado do adulto, ótimo. Todos os direitos estão sendo preservados. O direito do adulto. Mas cadê o direito da criança? Nisso aí tudo. Como é que fica a criança nisso tudo? Esperando toda essa execução dessas inovações que acabaram acontecendo no ano passado. Será que quando a gente fez tudo isso, a gente não pensou que por trás disso tudo havia uma criança que precisa de um pai e de uma mãe? Precisa do carinho de um pai e de uma mãe? Que diabo de legislador acabou pensando só no direito do preso, do adulto, do encarcerado, e não pensou na criança, na executividade dessa criança? Talvez se eu fosse um advogado criminalista, e deve ter alguém aqui, talvez em um primeiro momento eu esteja vendo realmente do lado do meu cliente. É isso mesmo, ele tem direito. A lei falou, meu chapa, ele tem direito, você não vai tirar esse direito dele. Mas cadê o direito da criança? A Constituição não fala que a prioridade absoluta é criança? E a prioridade absoluta é tão absoluta que o juiz pode ter um monte de processos desse tamanho de réu preso. Não importa quantos processos de réu preso ele tenha. A Constituição fala que a tramitação prioritária é do processo da criança e do adolescente. Então, só vou plantar mais uma coisinha aqui. Como eu plantei a do encarcerado, agora eu vou plantar mais uma coisinha aqui. Um par homoafetivo pode adotar conjuntamente? E aí, então, eu distingo alguns termos. Eu não chamo mais de homossexualidade. Porque homossexualidade, para mim, dá mais a conotação de aspecto físico. Carnal, conjunção carnal, sexo homem, sexo mulher. Não é? Então, sexualidade entre pessoas pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Isso é sexualidade. Vínculo afetivo, ele pode ser maternal, paternal ou homoafetivo. Os dois em um. Agora, na relação jurídica de filiação, eu só conheço, ou só conhecia, duas: maternidade e paternidade. E agora nós estamos vendo a homoparentalidade, que é a parentalidade de pessoas do mesmo sexo sobre uma terceira. Então, homoparentalidade. E eu chamo, então, não chamo mais de adoção homossexual. Adoção homoparental. E essa adoção homoparental foi regulamentada em muitos países já. E ali nós temos a relação deles. Agora, a adoção homoparental, legalidade e a homofobia. Vamos distinguir. Homofobia é aquela aversão, não é, ao homossexualismo. Eu não concordo por motivos morais, por motivos religiosos, por motivos sociais, eu não concordo com isso. Ok, você é livre de não concordar, né, com a homossexualidade aos teus olhos vista por você. Agora, é legal? É. O homossexualismo é legal. É ilegal? Alguém vai ser preso por ser homossexual? Não. Portanto, homossexualismo é legal. Homoparentalidade, aí é que vem a coisa. A homoparentalidade é legal no sentido estrito da lei? E a adoção por homoparentais é legal no sentido estrito da lei?
Vocês vão ver que não. E depois eu vou dizer por quê. Quem já assistiu essa palestra sabe. O que vai impedir a adoção de duas pessoas sobre uma terceira não é a opção sexual dela. O que vai impedir são outros requisitos. São requisitos legais, processuais, socioambientais e morais. Vejam que eu coloquei em vermelho a apresentação dos requisitos legais. Requisitos da lei, do que está escrito na lei. O que vai impedir, de novo, jamais será a homossexualidade. Vou frisar de novo, olhem os requisitos legais. Agora, o que é que fala a lei? E ali eu tenho que falar a lei. O artigo 227. A adoção vai ser feita na forma da lei. E como diz o italiano, non ci piove. É aquilo ali, pronto. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. O solteiro pode adotar? Pode. O divorciado pode adotar? Pode. O viúvo pode? Pode. Para adoção conjunta, quer dizer, para duas pessoas adotarem uma terceira pessoa, o que é que precisa? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é necessário que essas pessoas sejam casadas civilmente, ou então que elas vivam em união estável. Existe casamento civil, casamento legal de pessoas do mesmo sexo? Legal? Não. Não existe. Não adianta fazer cara feia, não existe. A família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Ali está dizendo que é entre homem e homem? Está dizendo que é entre mulher e mulher? Não. O que é que fala a lei? L-E-I. A lei. A lei fala, a união estável só acontece entre homem e mulher. O casamento civil só acontece entre homem e mulher. Portanto, se não existe a união estável entre homem e mulher, e se não existe o casamento civil entre homem e mulher, duas pessoas do mesmo sexo não podem adotar uma terceira. Porque a adoção conjunta só acontece nesses dois casos. Ou é casado, ou é união estável. E como tem que ser feito na forma da lei, a lei não fala que existe casamento ou união estável de homem e homem, mulher e mulher. E o Código Civil também fala a mesma coisa, olha lá, ó. União estável é só entre homem e mulher. Alguém mudou essa lei? Quem mudou a lei? Alguém teve peito bastante para mudar essa lei? Mudou a lei? Não, a pergunta é, mudou a lei? Não. Portanto, se não mudou a lei, se não se adequa à lei, senhor advogado, é ilegal. Justo? Se não se adequa à lei, está fora da lei. Se está fora da lei, é ilegal. Ponto. Aí vem o entendimento dos tribunais. Né? Aí a gente fala o seguinte, a gente reclama que os nossos juízes fazem lei. E aqui está uma situação fática, prática, concreta. Quem deveria fazer a lei, não fez, que é o poder legislativo, que não teve peito bastante para fazê-lo. Não acompanhou a evolução da sociedade, vamos dizer assim. Esse juiz, que a gente fala que não pode fazer lei, acabou fazendo, acabou legislando, e não só judicando. E ele equiparou a união homoafetiva à união estável. Por um julgado, por um juízo, por uma interpretação da lei.
Foi isso que ele fez. Ele interpretou, sancionou, decretou, legislou, e agora está aí, patente. Existe. Por quê? Aí vem, olha, tem o princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da segurança pública. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Então, se eu reconheço a união entre homem e homem, mulher e mulher, como união estável, senhores, eu acabo de completar o quê? O requisito legal. Não porque mudou a lei, mas porque os tribunais entenderam que estava completo aquilo que faltava. O que faltava era o requisito legal, não é? Acabamos de completar. Pronto, está aqui. Ó. A união estável é reconhecida como entidade familiar. A união estável entre homem e mulher é união estável para todos os efeitos legais. E aí, então, nós reconhecemos a adoção conjunta de duas pessoas do mesmo sexo sobre uma terceira. Por quê? Porque, gente, veja como a ciência desse advogado Paulo Vecchiati, quando ele foi lá para defender na tribuna, ele disse o seguinte: senhores, ali a Constituição Federal não está dizendo que, ou o Código Civil, que é reconhecida a união estável apenas entre homem e mulher. Está dizendo que é reconhecida entre homem e mulher, mas não somente entre homem e mulher. Então, como não tem a palavra apenas, o apenas não está escrito, assim, se não está escrito, não há limites semânticos no texto que impeçam a exegese constitucional. E se você diz que tem que facilitar a conversão da união estável em casamento, o próximo passo nosso é fazer uma lei civil que autorize o casamento entre homem e homem, mulher e mulher. Vejam, uma palavrinha só. Como não tem apenas, se lá estivesse escrito apenas entre homem e mulher, não haveria espaço para interpretação. Como não está escrito, interpretou-se que a adoção conjunta pode ser deferida. Mas tem que passar pelo crivo, né, do judiciário. Todo juiz é obrigado a acatar essa decisão? Não. Não é súmula vinculante, não é lei, é só jurisprudência. Portanto, ainda tem muito juiz que não admite, de maneira alguma, essa inovação em matéria de convivência familiar. Quando for uma súmula vinculante, quando for lei, aí sim. Tá? Gente, para terminar, mais uma vez eu digo, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei. É o ECA. Não importa, quando eu falo tramitação de processos, é todo aquele andamento que aquele monte de papel dentro da capa tem dentro de uma vara de infância e juventude ou dentro de uma vara acumulativa. É prioridade absoluta a tramitação de assuntos de criança e adolescente em qualquer vara. Se você baseou qualquer pedido no ECA, complete. Coloque isso aí. E procedimentos judiciais e extrajudiciais, atos a serem cumpridos pelos cartorários, pelas serventias, pelo oficial de justiça, pelo extrajudicial. É prioridade absoluta sempre. Não esqueçam nunca disso, de colocar na petiçãozinha de vocês, né? Lá nos pedidos finais, que seja tratado como prioridade absoluta nos termos da Constituição Federal e nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Duvido que o juiz não vá deferir esse pedido. Duvido que ele não vá deferir. Pode ser até que ele não dê um andamento prioritário, mas indeferir ele não vai. Porque ele não é doido de indeferir.
E aqui, então, como eu falei, muito do que a gente disse, muito mais, né, que vocês poderiam ter ouvido, mas que não deu tempo, vocês vão encontrar nesta cartilha de adoção no site da OAB. www.oabsp.org.br. Vocês vão lá na parte de comissões, no site novo, né? Comissões, Comissão de Direito à Adoção, clica lá, vocês vão encontrar essa cartilha, 147 perguntas e respostas, feita com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho por todos os membros da comissão. Podem imprimir, podem divulgar, podem copiar, podem fazer o que vocês quiserem com ela, que a cartilha é nossa, é para todo mundo. E aqui, então, eu deixo os meus contatos, o meu telefone, estou à disposição de vocês, não só agora para perguntas se houver, sei que adiantei, que eu me excedi no tempo, me desculpem, mas é que a gente começa a falar e a gente acaba se delongando demais e a gente acaba falando mais com o coração. Desculpem se não era aquilo que vocês gostariam de ouvir, mas foi aquilo que o coração sentiu de falar, né? Afinal de contas, são mais de 30 anos militando nessa área e tem tanta coisa, tanta experiência que a gente gostaria de poder passar para os colegas, principalmente os mais novos, mas que não dá tempo. Mas não vão faltar oportunidades, tá bom? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, tá? E, mais uma vez, obrigado pela presença. E aqueles que não são advogados, disponham dessa casa sempre, tá bom? Muito obrigado.